Está no ar, Israel e a Igreja. A reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, hoje eu quero estudar com vocês a respeito de Amaleque e seus descendentes, os amalequitas. No assunto de hoje, nós vamos ver as terríveis consequências do ódio que Esaú nutriu por Jacó, na verdade desde o tempo em que eles viviam na casa dos seus pais, Isaac e Rebeca. O ódio de Esaú por Jacó vem desde a ocasião em que Jacó recebera a bênção de Isaac, seu pai. Bênção essa que Esaú, vocês lembram, tinha negligenciado, tinha rejeitado ao vendê-la para Jacó por um simples prato de lentilha. Não há muito a ser encontrado a respeito de Amaleque, seja aí nas enciclopédias, na internet ou na história. O pouco que se sabe a respeito de Amaleque e dos amalequitas, a gente encontra na Bíblia. É isso mesmo, na Bíblia. E a Bíblia diz que Amaleque era neto de Esaú, vejam só. E portanto, por incrível que pareça, Jacó, que veio a chamar-se Israel, era seu tio-avô. Olha só, isso a gente encontra no livro de Gênesis, no capítulo 36, verso 12, que diz o seguinte: Tímina era concubina de Elifaz. Elifaz era filho de Esaú. E teve de Elifaz a Amaleque. Bem, apesar dessa descrição familiar que havia entre os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú, vejam só o que Deus disse a Moisés depois que eles saíram do Egito, enquanto ainda estavam caminhando pelo deserto em direção à terra prometida. Êxodo 17, verso 14. Diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Bem, por que será que Deus havia dado esta verdadeira ordem a Moisés e ainda pediu que ele registrasse em um livro para que ficasse para sempre guardada e registrada a memória do que Amaleque havia feito a Israel? Recém-liberto do Egito, Israel caminhava ali pelo deserto, conforme a ordem do Senhor, em direção à terra prometida, em direção a Canaã. E aquela, na verdade, foi uma jornada difícil. Eles estavam cansados, extenuados, esgotados de tanto caminhar pelo deserto. Vocês podem imaginar aí mais de 2 milhões de pessoas tendo saído do Egito e andando pelo deserto até chegar a Canaã. Foi nesse momento da maior fragilidade de Israel, no deserto, que Amaleque e os amalequitas resolveram atacar a Israel. Vejam só o que disse Moisés pouco antes da sua morte. Deuteronômio 25, de 17 a 19. Diz o seguinte: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou por trás, na retaguarda. Todos aqueles que estavam já desfalecidos, que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e Amaleque não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos ao redor na terra que o Senhor teu Deus te deu por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças disso. Esse foi o motivo pelo qual
Deus determinou a aniquilação de Amaleque. Ele foi o primeiro a atacar Israel depois que eles saíram do Egito. E por que eles atacaram? Eles, naturalmente, tinham ouvido falar do Deus de Israel, dos milagres que Deus fizera com Israel quando saíram do Egito, da travessia do Mar Vermelho. E, na verdade, eles estavam assustados, amedrontados. Portanto, com medo, eles resolveram eliminar Israel antes que Israel chegasse a Canaã. Em síntese, a batalha de Amaleque contra Israel era uma batalha contra o próprio Deus de Israel. Por isso, Amaleque, na verdade, era o oposto de Israel. Enquanto Israel tinha sido eleito para revelar e trazer Deus ao mundo, Amaleque existiu, e nós vamos ver daqui a pouco, e ainda existe, com o propósito de afastar e eliminar a Deus da terra. Por isso os amalequitas, os mais antigos e desapiedados agressores de Israel, foram colocados debaixo da maldição de Deus. Sua memória deveria ser extinta de debaixo dos céus. Os amalequitas são o único povo que Deus pediu a sua total eliminação. Eles haviam viajado cerca de 500 quilômetros para guerrear contra Israel no deserto, em Refidim. No momento em que Israel, o povo estava cansado, afadigado, Amaleque então ele queria destruição de Israel. E isso Deus não iria permitir. Por quê? Porque Deus havia eleito desde Abraão a Israel como o seu povo. Bem, eu quero relembrar com vocês 2 episódios envolvendo os descendentes de Amaleque, que apesar da ordem divina para que eles fossem eliminados, eles não foram. O primeiro deles, 1 Samuel 15, versos 2 e 3, diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás todo homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Isso foi pedido através de Samuel para o primeiro rei de Israel, que tinha sido o rei Saul. E o que fez o rei Saul? 1 Samuel 15, versos 7 a 9, eu vou resumir para vocês. Então feriu Saul os amalequitas. No entanto, tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, o rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas e bois. Era para Saul ter eliminado completamente os amalequitas, tanto a nação como o rei Agag. Por causa disso, Saul passou a ser rejeitado por Deus, e em seu lugar, Deus já previra, através de Samuel, que Davi seria o futuro rei de Israel. Bem, o segundo episódio, nós encontramos, sabe onde? No livro de Ester. Isso mesmo. O nome do personagem, amalequita, vocês vão lembrar, Amã. O homem que tentou, na verdade, eliminar Israel do mapa. Se você ler a história de Ester, você vai ver o que Amã conseguiu junto ao rei Assuero, eliminar e matar todos os judeus. De quem descendia Amã? De Agag, aquele que o rei Saul tinha poupado. Vamos ver Ester 8, verso 3. Falou mais Ester perante o rei e se lançou a seus pés, e com as lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita,
descendente de Agag, descendente de Amaleque. Bem, você conhece toda a história. Amã foi enforcado na forca que havia preparado para Mordecai, o tio de Ester. E seus 10 filhos também foram mortos. Amã, o amalequita, na verdade, havia tentado eliminar completamente os judeus, embora não tenha conseguido. Bem, hoje, nesse século 21, os amalequitas não existem mais. Como Deus havia ordenado, não há memória deles de debaixo do céu. Mas a pergunta que não quer calar: eles foram, na verdade, eliminados? É o que nós vamos ver. Depois de Amã, não se ouve mais falar nos amalequitas. Essa foi a última vez que se lê na Bíblia a respeito de um descendente de Amaleque, Amã. Mas eles continuam, na verdade, a existir até hoje e continuarão até o fim dos tempos, enquanto nesta terra Israel existir. Os amalequitas também continuarão a existir. De que forma? O que sobrevive, na verdade, não é Amaleque. Amaleque e seus descendentes foram eliminados. Mas o que sobrevive é a ideologia de Amaleque, sua maneira de ser e agir com um único propósito: sempre tentar eliminar a Israel e o impedimento de que ele continue a existir em sua terra. Terra que foi dada originalmente a Abraão, Isaque e Jacó. Ao longo de toda a história, os amalequitas foram inimigos constantes de Israel. No entanto, nesses 2.500 anos últimos, ele deixou de ser apenas um inimigo literal de Israel e passou a ser, preste atenção, um inimigo espiritual. E agora não apenas de Israel, embora continue a sê-lo, mas de todo o povo de Deus. Amaleque continua a ser um símbolo da oposição a Israel e também aos que nele foram enxertados, conforme diz o apóstolo Paulo. Enquanto Israel e os que o são pela fé são um símbolo da exaltação do Deus Criador de todas as coisas. Olha, é possível ver os amalequitas em todas as épocas da história. Eles estavam presentes na reconstrução do templo por ocasião de Neemias. Quer saber mais? Leia lá o livro de Neemias. Eles estavam presentes nas cruzadas, quando milhares de judeus foram mortos. Vemos os amalequitas na Inquisição, tanto a portuguesa como a espanhola. Vemos os amalequitas nos pogroms da Rússia, quando milhares de judeus foram mortos. E agora nós vamos para o final, para que você fique surpreendido. Em 1917, o governo britânico, através da Declaração Balfour, que declaração é essa? Uma carta de Arthur Balfour, secretário britânico para assuntos internacionais, uma carta que ele enviou ao barão de Rothschild, que era um líder da comunidade judaica na Inglaterra. E ele manifestou seu apoio, Balfour, ao plano sionista de se colonizar a Palestina e estabelecer lá um lar nacional judeu, uma pátria para os judeus que há 2.000 anos praticamente não tinham uma pátria. Pouco depois, em 1922, a Liga das Nações, que antecedeu a ONU, aprovou o mandato britânico na Palestina. Este mandato previa que a Liga das Nações se responsabilizaria por colocar em prática aquela declaração de Arthur Balfour, isto é, favorecer o estabelecimento na Palestina de um Estado, uma pátria para os judeus. No entanto, no início da década de 30 do século anterior, o século 20, surge na Alemanha o Partido Nacional Socialista,
ou seja, o partido que nós conhecemos como os nazistas, liderados por quem? Adolf Hitler. Dentre os planos de Hitler, além da anexação dos países vizinhos, como ele fez com vários, estava o plano da eliminação total dos judeus da Europa, o que foi chamado por Hitler de a solução final. Vocês começam a ver aqui alguma semelhança entre Haman e Hitler, tentando a eliminação dos judeus? Bem, como consequência desse plano, cerca de 6 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial, comandada na Alemanha por Adolf Hitler. O que eu vou falar agora é terrivelmente impressionante. E você pode tirar aí as suas conclusões. Eu pergunto para você, coincidência? Eu pessoalmente não acredito muito em coincidências, porque Deus está no controle e na direção de todas as coisas que acontecem nesse mundo. Bem, pouco antes da morte de Haman, por enforcamento, lembra? Ele tinha feito uma forca de 50 côvados, aproximadamente 24 metros de altura, para que Mordecai fosse enforcado. E pouco antes do seu enforcamento, seus 10 filhos foram mortos. Agora vejam só, em 1946, a Segunda Guerra já tinha terminado, mais de 6 milhões de judeus já tinham sido mortos pelos nazistas. Em 1946, em outubro, acontece na cidade de Nuremberg, na Alemanha, o famosíssimo Julgamento de Nuremberg. É um filme que retrata isso e você pode assistir se você achar interessante. No julgamento de Nuremberg, 10 generais do exército de Hitler foram condenados a morrer, também à forca. 2 fatos interessantes ocorreram após a sentença e a data da execução em 16 de outubro de 1946. O ideal de Haman e o ideal de Hitler eram o mesmo: destruir os judeus, destruir Israel. O fim dos planos foram os mesmos. Tanto os filhos de Haman como os 10 principais generais de Hitler morreram por enforcamento. Júlio Streicher, um dos condenados à forca, se recusou a ir até o patíbulo. Então ele foi arrastado. Quando foi perguntado a Júlio Streicher se havia algo que ele gostaria de dizer antes do seu enforcamento, antes da sua morte, ele disse em alemão: Purim Fest, festa de Purim, a mesma festa que é comemorada todo ano pelos judeus do mundo inteiro, para a lembrança do que Haman tinha feito contra os judeus. Amaleque não é apenas uma pessoa, um povo, mas é um espírito, uma ideologia que tenta eliminar a Deus e seu povo eleito da face da terra. Amaleque está presente em todo canto, nas escolas, nos cinemas, na TV, no teatro, nos governos, no evolucionismo, na filosofia, na sociologia e, pasmem, até mesmo em algumas religiões. Amaleque e os amalequitas já morreram, mas seu espírito, suas ideias, seu modo de ser e agir ainda vivem. Então eu convido você a parar e pensar. Amaleque mudou apenas a sua forma de atuação e só será eliminado, na verdade, depois do retorno de Jesus. Eu quero encerrar convidando você a se inscrever em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. E quero te convidar também
a compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a informações como estas que você acabou de ouvir e que possivelmente você ainda não tinha ouvido. Que Deus te abençoe para tanto. Um grande abraço para você.